Olá, seja bem-vindo ao Vida e Saúde Podcast, o podcast da Unisaúde MS. Eu sou o João Salmazi e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema extremamente relevante nesse tempo, que é o Agosto Dourado. Eu estou aqui com duas profissionais incríveis do nosso Centro de Prevenção. Seja bem-vinda, doutora Nájila. Muito obrigada pelo convite, João. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada, é um prazer estar aqui, João. E o nosso tema hoje vai tratar sobre o Agosto Dourado. E eu quero começar já fazendo essa pergunta, que muitas pessoas fazem. O que é o Agosto Dourado? Então, João, o Agosto Dourado é um tempo que criaram, vamos dizer assim, para falar sobre amamentação. Por que dourado? Acho que essa é a primeira pergunta que todos fazem. Por que dourado? E é porque a amamentação é o padrão ouro para o recém-nascido e para o bebê até o seu desenvolvimento. Por conta disso, a gente chama de Agosto Dourado. E assim, quando a gente fala de amamentação, por que a gente ouve tanto e repetidamente que a amamentação é o principal alimento para o recém-nascido? Ou se não o único, né? Por que dessa importância toda dessa amamentação? Ele deve ser o único alimento até certo tempo, né? O leite materno, João, ele tem todos os componentes que aquele bebê precisa para desenvolver. Além de componentes em termos nutricionais, ele também tem anticorpos. Então, vamos dizer que ele traz uma imunidade para aquele neném. Ele ajuda o neném a combater qualquer infecção que ele possa estar em contato durante o seu período de desenvolvimento. Por conta disso, o leite materno ele deve ser o único alimento que o bebê tenha até os 6 meses e deve ser dado de maneira exclusiva e demanda livre, ou seja, o quanto ele quiser. Eu tenho experiências, nossos filhos, eles tinham demanda livre e eles aproveitavam isso. Né? A gente já ouviu muito, não sei, acredito que seja um mito, que tem que regrar o tempo de amamentação da criança. Então, ela tem que mamar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Qual seria essa frequência, doutora? Pensando se existe um tempo. Essa era uma orientação antiga, bem antiga mesmo, que supostamente o neném deveria mamar de 3 em 3 horas, mas hoje não existe mais. A orientação oficial que a gente tem hoje é a livre demanda. Ou seja, o bebê tem que mamar o quanto ele quiser e precisar. Sempre prestando atenção nos sinais de satisfação do bebê, se ele está ganhando peso adequadamente, mas a demanda é livre. E quais os benefícios? Agora, vou trazer um pouquinho da Viviane aqui junto com a gente nessa conversa. Os benefícios dessa amamentação vamos pensar, no primeiro ano de vida desse bebê. Nessa construção de vida, de crescimento, de desenvolvimento da face, desenvolvimento dentário, né, doutora? Qual seria essa importância, vamos falar, algo que é primordial para esse bebê nesse primeiro ano de vida? O aleitamento materno, no primeiro ano de vida, a criança nasce com a mandíbula mais retrognata, mais para trás, né? O bebê nasce mais bicudinho. Então, o aleitamento materno, ele proporciona o desenvolvimento de toda a musculatura, os ossos, todo o desenvolvimento da face do bebê. Ajuda no vedamento labial, auxilia na respiração correta, posteriormente, na oclusão correta, aquela mordida mais certinha do bebê. Então, o aleitamento materno, ele ajuda no desenvolvimento da face do bebê. Então, principalmente nos primeiros meses de vida, né? Então, não só a parte alimentar, mas o desenvolvimento da face do bebê. E o que acontece com essas crianças que a mãe, por exemplo, não desenvolveu ali o leite para dar essa amamentação? Tem um impacto posterior nessa criança, nesse desenvolvimento da face? Como você falou agora, da mandíbula? O que ocorre é que a mamadeira ela é mais fácil para o bebê, né? O aleitamento materno, a criança trabalha a mandíbula, a maxila, a língua, os músculos da face. Com a mamadeira, é basicamente a mandíbula que mexe. Então, ele tem, na verdade, um prejuízo no desenvolvimento da face. Mas como nasce uma mãe, nasce uma culpa, também não é o fim do mundo. Não é porque ela não conseguiu amamentar que o filho dela terá grandes problemas posteriormente por conta da mamadeira. Entra um pouco da genética também na parte da oclusão e do desenvolvimento. Então, assim, claro que o aleitamento materno é o padrão ouro, mas tem casos que a mãe não produz leite ou por algum motivo a criança tem que ser amamentada na mamadeira ou aleitamento misto, né? Então,
tem as suas desvantagens, mas também o importante é a criança estar alimentada, né? Eu tenho 2 filhos, né? E quando a gente foi ter o primeiro filho, que é o Theo, a minha esposa, ela teve uma dificuldade na amamentação, né? Aquela primeira pega, aquela primeira semana. Então, assim, existia um dia, e eu me lembro muito claro isso, dela estar chorando porque ela não conseguia amamentar. É o começo da amamentação. É o começo. Então, assim, doía muito, ela sofria muito, ela não conseguia acertar a pega. E eu queria saber qual que é a importância, porque eu me lembro que eu participei desse processo. Qual é a importância da família, né? O pai, ali às vezes a sogra, a mãe, nesse processo, nesse auxílio de amamentação. Porque é muito interessante, as pessoas mais antigas falam assim, não, você tem que amamentar desse jeito. Ah, não, você tem que amamentar desse outro jeito. E a responsabilidade só na mãe, né? E a responsabilidade só na mãe. Eu lembro até um dia que uma pessoa chegou na minha esposa e falou assim, não, você tem que pegar uma escova de roupa e passar no bico do teu peito para engrossar. Para calejar, para você não ficar com dor, com medo. A que ponto a família é importante nesse processo? O que a família pode fazer para ajudar nesse processo? O que vocês, no consultório, têm orientado essas mães nesse processo aí? Eu acho que a família, João, que nem você comentou do seu caso pessoal, é tão importante quanto a mãe. Porque a rede de apoio diz tudo sobre esse momento. Amamentar não é fácil. A gente não pode falar dessa forma, como se fosse algo fácil, porque não é. Demanda fisicamente da mãe, psicologicamente da mãe, e todo momento, né, do puerpério em si já é um momento extremamente frágil. Então, ter alguém que ajude, não só no apoio moral mesmo, né, no apoio psicológico, estimulando essa mãe, falando, não, você consegue, transmitindo calma, paciência para o momento, mas também nos afazeres. Então, tirar também do peso da mãe, né, da responsabilidade da mulher. Ser só da mulher, né? Exato. E os afazeres domésticos também. Então, ajudar talvez com o almoço, né, a limpar a casa. Isso ajuda bastante também. Você deixa a mulher mais livre, vamos dizer assim, né, para poder se dedicar a esse momento tão importante. Eu brinco, lá no Centro de Prevenção, João, não sei se é de conhecimento, a gente faz toda essa parte de acompanhamento da mãe, a pega, o ajuste da pega, a gente tem o laser lá, então às vezes o mamilo está muito machucado, então além de tudo a mãe sente muita dor, a gente faz todo esse acompanhamento lá. E eu brinco com os pais que eles não são só figurantes ali, né? Porque muitas vezes a mulher está tão tensa, tão aflita de conseguir, de ter leite, que ela não consegue ajustar o bebê na pega, ou ela não está enxergando, ou o seio está muito machucado. Então, eu acho que o companheiro, ou a mãe, ou a pessoa que fica ali diretamente com a mãe, ela tem um papel fundamental ali para tirar essa carga emocional, né? Às vezes dos afazeres da casa, do outro filho. Eu tenho 2 também. Então, a gente sabe que, às vezes, assim, você está lá com o bebê, mas tem um filho mais velho que também demanda. Então, eu acho, assim, de extrema importância. Amamentar só a mãe pode, mas todo o resto, eu acho que todo mundo fazendo um pouquinho, né? Que a minha esposa, por exemplo, os nossos filhos foram cesárea. Então, assim, tem a questão do parto ainda. Tem a dor da amamentação, sim, tem a pressão psicológica. A privação de sono. E aí, trazendo isso para o odonto, é interessante. Muitas mulheres deixam de se cuidar nesse período. Não por falta de vaidade, mas por falta de tempo, por exausão. Gente, a pessoa está cansada, sobrecarga. E como tem sido essa orientação dentro do consultório, doutora, quando você atende essas mães? Porque aí você falou do centro de prevenção e eu lembro que o centro de prevenção a gente tem uma equipe muito integrada. Então, você tem uma psicóloga, você tem uma nutricionista. E a gente tem essa facilidade, por exemplo, da Nájila está na sala da frente. Sim. Então, essa equipe multidisciplinar nos facilita muito ali, né? Esse cuidado com a mãe, né? Sim, porque a mãe, para ela produzir leite, acho que a Nájila vai até concordar comigo, para a mãe produzir leite, amamentar, ela precisa estar bem psicologicamente, sim, e fisicamente, senão não existe milagre também, né? Então, lá no Centro de Prevenção, o que eu oriento? É necessário o pré-natal odontológico também, que muitas mães esquecem, né? Algumas doenças bucais estão relacionadas com parto prematuro, com várias questões. Então, é importante. Então, já no finalzinho desse pré-natal odontológico, a gente já conversa sobre as consultas para amamentação, mas a gente já conversa sobre a pega correta, sobre a função do pai, sobre quem vai acompanhar, como pode ajudar, para a pessoa também
tá com o neném e por onde eu começo? Como que é essa pega? Que todo mundo fala, tem que ter a pega correta. Como que é essa pega correta, né? Exato. E acho que, assim, no início tá todo mundo muito perdido. Primeiro filho, principalmente. Exato. Tanto a mãe... O segundo, o terceiro já... Quanto a família toda. Então, assim, até o pai, ele fica perdido também ali. O que fazer? O que eu posso fazer para ajudar, né? E, por exemplo, a hidratação é extremamente importante para a produção de leite. Sim. Então, tá muito perdido, eu costumo falar, leva água. Sim. Leva água para ela enquanto ela tá amamentando. Pergunta, né, como pode ajudar. Exato. Porque às vezes a gente acha que ajuda de uma forma e a pessoa precisa de outra coisa, né? Eu lembro minha esposa, sei lá, 2, 3 da manhã me chamando. João, pega água pra mim. Porque além, né, dessa hidratação toda, mas elas sentem muita sede, né, nesse período de amamentação, porque tá saindo líquido e tá ficando para trás. É um gasto energético muito grande a amamentação. E a gente tem 2 meninos, né? E diz que o menino, ele mama mais. Mais esfomeado, né? Mais esfomeado. E os meus filhos, eles eram muito, assim. Até hoje, eles se alimentam muito bem. E esse papel alimentar, vamos falar da criança que já está chegando próximo aos 2 anos, que já, pela lógica, ele já vai começar a desmamar. Qual que é o processo alimentar e as orientações? Cuidado com o dente, as primeiras dentições ali. Os meus filhos com 4 meses já estava saindo dente neles. Então, assim, esse cuidado com a criança na questão de alimentação. Esse início da alimentação, sem deixar de lado. Leite, deixar de lado o leite. Que era uma coisa que a gente não queria que acontecesse com os nossos filhos. A partir do momento que ele começar a comer a beterraba, que tem um docinho... A introdução alimentar ali, né? De mamar. Como que é essa orientação? João, a orientação ela é muito clara. A amamentação exclusiva vai até os 6 meses. Isso não pode entrar com chazinho, com nada além do leite materno, tá? Depois dessa fase, a gente inicia a introdução alimentar com 6 meses da criança e quando ela já dá sinais que está pronta para aquilo também. A introdução alimentar serve para apresentar texturas, sabores, não serve para nutrir em si o bebê. O que vai continuar nutrindo o neném é o leite materno, tá? Então, assim, não existe, na realidade, na prática, a ideia de que eu vou começar a dar o alimento para o neném e ele não vai mais querer mamar, ou aquele alimento em si já vai estar sustentando. Não é uma substituição, peso. né? Não, é um complemento, não é isso. Inicialmente. Exatamente. É para o neném se adaptar às novas texturas, aprender o processo de mastigação, acho que... Estimular os músculos da face, né? A criança com 6 meses, ela não tem força mastigatória para executar uma mastigação que alimente, que nutritiva. Isso. Então, o leite materno, ele continua sendo a principal fonte energética da criança. Exatamente. Interessante. E aí, o leite a gente tem tanto o alimento quanto a hidratação dessa criança. Então, neném não mama só por fome, né? Exatamente. E eu lembro das crianças, eu vou sempre trazer isso porque foi muito evidente para nós esse período dos nossos filhos. Eles mamavam, eles sentiam muita sede, é o que eu percebia, né? Eles mamavam para ali hidratar, para poder se alimentar. E aí, no final, aquele afago da mãe, eles dormiam. Né? E aí, com a comida já é diferente. A criança não come e já dorme. Então, muitas pessoas criam isso na cabeça. Não está sustentando o leite mais porque a criança já não está mais dormindo. Vamos colocar a criança de 1 ano. Ela não está mais dormindo, então eu preciso dar uma polenta, preciso dar alguma coisa que vai dar uma sustância. Ou o leite da mãe enfraqueceu, né? As avós começam. Cria isso. E como que a gente pode educar esses pais que não precisa dar uma polenta, não precisa dar um frango caipira para a criança para dar uma sustância, não precisa de um pucheiro, né? mingau, não precisa. O leite é o suficiente. Essa educação desses pais, como que hoje vocês no consultório têm lidado com, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Ao meu ver, a educação dos pais com relação a essa criança. Porque hoje a pessoa pega o celular, pesquisa lá e o que está no Google é a verdade. É a verdade absoluta. E como tratar essa educação dos pais? Como que vocês têm lidado hoje dentro do consultório? João, isso é informação. Então, a gente chama isso de educação em saúde. Levar a informação correta, isso cria vínculo também com os nossos pacientes. Então, o nosso paciente confia na gente e a gente traz aquilo que melhor, né? De melhor, de mais adequado, que tem mais evidência científica nesse sentido, né? E as orientações, elas são bastante claras.
Então, passar isso com clareza, esclarecer as dúvidas dos pais, porque dúvidas eles têm muitas. Isso é natural nesse período, né? E acho que dessa forma, criando vínculo e acompanhando profissionalmente. Eu acredito que o vínculo com os pais, entre o profissional e os pais, é a parte mais importante. Porque tem muita gente dando opinião nesse momento, né? Então, tem os avós que fizeram desse jeito e ninguém morreu. Exato. Tem a tia que, não, mas tem que dar água, essa criança não sai do peito, está com sede, seu leite não está sustentando. E a amamentação, ela não tem só a ver com a nutrição. A criança mama quando quer o aconchego da mãe, quando está com sede. A amamentação tem várias questões. Então, a criança pendurada no peito não é só porque ela está mamando para comer. Então, eu acho que esse vínculo, essa confiança, ela é muito importante para os pais terem a orientação e seguir aquilo de fato. Porque opiniões vão vir várias, né? Mas aí o casal tem que ter uma dinâmica do que eles vão achar certo para o bebê, né? E seguir aquilo. Falando até de vínculo, a gente referiu ao vínculo com o paciente, mas a amamentação é vínculo mãe-bebê, né? É puramente isso também. E esse vínculo previne diversas doenças, situações. Então, é muito importante. Eu vi uma imagem esses dias de uma mãe amamentando, né? E tinha um coração aqui, e aí passava uma linha e até o da criança, né? E de fato é isso, né? É um vínculo... não só ali de afeto, mas é um vínculo necessário, momento, né? É um vínculo que vai criar ali, vai definir o futuro dessa criança, vamos pensar assim. Principalmente se você pensar que a criança, principalmente nos primeiros dias, enquanto ainda recém-nascido, ela não entendeu direito que ela nasceu. Então, assim, a mãe, o cheiro da mãe, a batida do coração da mãe, que ela estava acostumada a escutar. Então, o aleitamento, ele traz muito para perto da mãe essa questão mais até animal, né? De cheiro, de sentido. Não é só nutrição, né? Quem é mais apegado, a criança com a mãe ou a mãe com a criança? Acho que a mãe, muitas vezes. Essa pergunta é complexa. Eu sempre fui mais apegada com meus filhos. Eu fiz essa pergunta porque eu vou fazer essa agora, que é o retorno da mãe para o trabalho. Por isso que eu perguntei, quem é mais apegado, a mãe com a criança ou a criança com a mãe? Porque a gente está falando de um retorno, né? Uma quebra de um laço. Eu acho que é difícil para ambos, né? Dependendo de quando essa mãe volta, que a gente sabe que a licença maternidade hoje no Brasil é 4 meses, 4 meses, e se for uma empresa cidadã, uma empresa 6 que tem meses, uma cultura, 5. Né? 5. Com 5 meses, a maioria das crianças não começou a introdução alimentar ainda. Não. Então, é muito pouco tempo, né? Se você parar para pensar, é uma ruptura muito grande, eu acredito. E acho que para as mães que trabalham é uma das maiores aflições que eu percebo dentro do consultório. É uma agonia, né? É uma fase complexa. Porque aí você imagina assim, ok, ela vai tirar o leite para oferecer para a criança. A criança do peito entra até em hábitos deletérios, né? A criança do peito, ela dificilmente pega chupeta. Para ela transicionar para a mamadeira não é tão simples. Então, como que vai ser oferecido esse leite? Então, eu acho que a agonia vem muito daí. Às vezes, uma criança de 4 meses é aleitamento materno exclusivo. Como vamos continuar com esse aleitamento materno exclusivo, entendeu? Aí fica o papel do pai, sei lá, da sogra, avó, da avó, ficar levando essa criança no trabalho. Para ser amamentado. O ideal seria, né, que todas as mulheres tivessem o tempo de amamentação, que é reconhecido apoio, né? por lei, né? Um espaço para amamentar dentro do seu serviço, que tivesse a privacidade também. E tivesse a rede de apoio que levasse, que ajudasse. Auxiliar nesse momento. Ainda assim é muito difícil acontecer. Ainda é. Eu lembro do Theo, que foi nosso primeiro filho. Ele foi para a escola com 5 para 6 meses, né? Aí minha esposa ia extrair o leite, levava congelado. Aí na escola eles faziam todo o preparo. E até a escola foi um papel fundamental nesse processo. Porque não são todas as escolas que aceitam fazer esse manuseio, né? Do leite materno. Para eles é muito mais fácil pegar o leite ali da fórmula, preparar e pronto. É muito mais simples. Até a asepsia da mamadeira é diferente, é todo um processo diferente. Mas a escola também teve um papel fundamental nesse processo para nos auxiliar, né? E foi muito legal todo esse contexto. Já do segundo filho, não. Já foi para a fórmula com 6 meses e a coisa aconteceu daquele jeito. Mas em casa eles sempre tiveram demanda livre, né? Espontânea. Até o dia que eles decidiram parar. E os dois foi legal que foi com 1 ano. Os dois optaram e eles pararam de amamentar. Já estava com dente, já estava correndo, andando.
Então, assim, para nós foi bom e eles também No tempo tiveram o deles. momento deles, o tempo deles. Mas tem gente também que se culpa com isso. Meu filho não mamou até os 2 anos. E aí se culpa. Ou eu já vi também casos de crianças que mamam até depois dos 2 anos. Quais são as orientações disso dentro do consultório, né? Porque eu lembro que a pediatra falou muito para minha esposa. Não, fica tranquila, se ele parou, foi o tempo dele. Mas tem mães que se culpam. Vão carregar isso para sempre, né? Eu queria que ele tivesse mamado até os 2 anos, até os 3 anos. Ou meu filho tá com 6 e não parou até hoje. A gente tem orientação da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que o aleitamento ele deve ser feito até 2 anos. E é como você disse, tem criança que sai por conta própria antes, tem criança que estende. Eu tenho um filho, eu amamentei ele até 2 anos e 9 meses. Então, cada um vai de uma forma e a gente não tem que colocar culpa em cima de nada disso. Dentro das possibilidades de cada um com também, certeza. Né? Então, assim, o importante é que o desmame seja feito com respeito, né? Tanto com a mãe quanto com a criança, né? Exato, que os dois estejam prontos para aquele momento, que não gere um problema maior, né? Eu vejo dessa forma. O nosso filho, quando nasceu o segundo filho, né? Que ele tinha aquela necessidade do peito e toda aquela coisa com a minha esposa. Eu fiquei mais próximo do mais velho. Né? Então a gente acabou dividindo essas responsabilidades entre filhos. Só que chegou um dia que a gente falou assim, esse meu filho mais velho, ele chupava chupeta, né? Que foi depois que ele saiu do peito, entrou na chupeta. E a gente falou assim, vamos tirar a chupeta dele. Gente, foi um caos assim na nossa vida, porque ele tava com aquele afeto com a chupeta que ele tinha substituído pelo peito. E aí, quando a gente tirou a chupeta, e a pediatra até falou pra gente, olha, vocês não tomaram uma decisão correta. Por mais que a minha orientação como pediatra tem que ser, tire a chupeta, mas a minha orientação como mãe também não foi uma decisão correta, porque se tirou esse afeto, esse afago que ele tinha. A questão da chupeta, o que a literatura diz? Entrei no tema polêmico agora. Não, mas eu sou uma odontopediatra que eu acho que a chupeta muitas vezes é válida. Os meus filhos chuparam chupeta, então não posso criticar ninguém, né? A chupeta, a literatura diz que até os 2 anos e meio, você conseguindo remover, qualquer movimentação que ela faça na arcada, que é aquela mordidinha aberta, sabe, da chupeta, aquela criança que fica com a mordidinha mais aberta, ela tende a retroceder. Tende, não que necessariamente vai acontecer. Mas a chupeta, ela é uma dependência emocional muito grande para a criança. Então, eu vou te dizer pelos meus filhos. Os meus filhos, a vida inteira, foi uma na boca e uma na mão. A da mão é mais difícil de tirar do que a da boca. Eu acho que precisa existir um respeito com a criança nesse momento. Então, o que acontece muitas vezes com o filho mais velho? Ele está com a chupeta, já está na hora de tirar, o mais novo nasce, aí ele vê o mais novo mamando, ele dá uma retrocedida, e aí os pais tiram a chupeta. Logicamente, pensando no melhor, de fazer dentro daquele prazo. Mas a chupeta é um acalento para a criança, né? A criança tem a necessidade da sucção não nutritiva. Então, a chupeta eu acho que tem que ser feito com muita cautela, muito respeito, da mesma forma que o peito, sabe? Porque muitas vezes é mais psicológico do que físico, assim. Você falou disso, da chupeta, e também trazendo para o aleitamento. Esse aleitamento tardio e essa chupeta tardia vai trazer algum atraso para essa criança? De fala, de alimentação? Pode acontecer O aleitamento materno tem alguns mitos, né? Da cárie precoce da infância. O aleitamento materno ele não causa cárie. Então, vários estudos comprovam. O que causa cárie é a deposição de substrato ali. Então, de açúcar, de sacarose no dente. Então, até aquele negócio de, depois que o neném mamar, limpa a gengiva. Gente, não precisa limpar a gengiva. A Associação Brasileira de Odontopediatria não recomenda passar aquela gase. Isso não existe mais, isso caiu por terra. Passava a fraldinha ou a gase depois que o neném mamava, isso não existe mais. Então... Até em casos que ele teve refluxo? Até em casos que ele teve refluxo. Não tem necessidade. Para causar cárie ou alguma questão assim, a bactéria, né, o Streptococcus mutans, ele precisa de um hospedeiro. O hospedeiro é o dente. Se não tem o dente, lógico, a criança já com 2, 3 dentes, você já vai entrar com a escovação, não com a gase. Mas antes disso, quando não tem dente nenhum, não tem necessidade dessa gase ou dessa limpeza que era feita, sabe? Com água, muitas vezes com
com algumas outras coisas que as avós falavam, não tem necessidade nenhuma. Passar um chazinho de Sim. cravo, já pra ir já tirando Água a irritação. oxigenada, Não. Exato. As avós tinham muito... Até hoje, né? Tem Tem. muito essa... Até hoje. Esses mitos. É que antigamente a gente não tinha tantos estudos, né? Então, assim, eles A iam meio que informação era... pela proximidade. Ele, fulano fez, deu certo, certo, vou fazer com o meu filho também. Né? E eu falei sobre esse atraso porque a criança que chupa chupeta e vai por muito tempo, né? Você falou até 2 anos e 9 meses. 2 anos e meio. 2 anos e meio, que é o ideal. Aí a gente vê uma criança com 4 anos com a chupeta na boca. Então ela vai ter um atraso de fala por conta dessa chupeta. Tem um atraso de fala, tem um desenvolvimento de maloclusão que a gente não vai conseguir resolver de imediato, porque você não coloca aparelho numa criança de 4 anos. Então, mexe com todo o sistema estomatognático. Então, assim, a chupeta, ela é o ideal? Não é, mas a gente sabe que muitas mães optam pela chupeta por N motivos. Então, a escolha da chupeta é importante, né? Tem a ortodôntica, tem uns bicos que são menos piores, mas... E a criança com a chupeta, a criança que usa a chupeta o dia inteiro, ela demora para falar, porque você tem um objeto na boca que te impede de falar. Estímulo, né? Então, impede o estímulo, entendeu? Como a odontopediatria e o pediatra podem trabalhar juntos no acompanhamento do bebê lactante? Eu acho que é um trabalho em conjunto mesmo, né? De orientação. Sim. Acho que é multiprofissional como um todo. O acompanhamento da mãe em si, ele é e deve ser da mãe e do bebê, né? Multiprofissional. Não fica na responsabilidade de só um. E essa, eu acho que é a cereja do bolo do centro de prevenção, né? A gente poder contar com todos os profissionais, né? Dentro do mesmo lugar. Então, se a gente tem uma dificuldade, a gente pode passar para o nosso colega ao lado e é assim que deve funcionar. Sim. Né? Eu acredito também. Eu acredito que a mãe estando cuidada, o aleitamento materno para o bebê é muito mais fácil. A mãe se sentindo tratada, acolhida, o aleitamento materno ocorre de forma muito mais natural. Mas como a Nájila falou, não é fácil amamentar. Não é uma coisa assim... Lógico que tem as mães, né? Aquelas escolhidas que a gente fala. Mas, via de regra, não é fácil. Eu falo até por experiência própria. A minha primeira filha eu amamentei, o meu segundo filho eu não conseguia amamentar. E aí entra a culpa de não amamentou, meu Deus, foi para mamadeira. E não é bem assim. A gente tem que escolher, na época, o que é melhor para a mãe e para o bebê, né? Mas a culpa sempre existe. Mas a mãe tratada, eu acho que é tudo um pouco mais fácil. Tem uma conversa que ela é muito difícil de fazer. Eu queria que vocês pudessem falar se já aconteceu uma experiência dessa dentro do consultório de vocês e qual foi a ação, que é a mãe que não quer amamentar. Ela chega e fala, doutora, eu vou ter meu filho, mas eu não quero amamentar por causa, sei lá, do meu silicone, por causa disso, por causa daquilo. Qual que é a orientação de vocês para essa mãe? Tendo noção da importância dessa amamentação, né? A gente sempre tem que avaliar cada caso individualmente. Então, existem sim alguns casos que vão contraindicar a amamentação, são bem raros, mas é o caso do HIV, do HTLV, que são doenças que podem ser transmitidas pelo leite materno, e casos de condições emocionais, digo assim, alteração de nível de consciência, comportamental, que devem ser avaliadas pelo profissional para poder contraindicar a amamentação. E proteger também o bebê. E proteger o bebê, E a mãe, exatamente. muitas vezes, né? Então, assim, quando eu percebo um caso que a gente tem ambiente para trabalhar aquele medo, por exemplo, você comentou do silicone. Então, tem muitas mães que têm aquele receio de cair os seios. Da estética, né? Estética. A gente tem que orientar, trazer a informação correta. Então, falar, mãe... a amamentação em si não cai o seio. Isso é uma questão mais genética, de ganho de peso ou perda de peso, né? Dar o leite para o seu neném não vai fazer com que isso aconteça. Então, a orientação é a chave quando a gente tem ambiente para trabalhar isso. Ou, se não for o caso, contraindicar de maneira segura também. Sim. E de maneira acolhedora. Porque, respeitando sempre a mãe Exato. Também, né? Porque muitas vezes a mãe quer também amamentar, E mas consegue. alguma condição não vai... Isso diz muito a respeito da saúde dessa mãe, né? Sim. Mental, a saúde física, ali, Sim. no contexto geral. E esse cuidado dessa saúde
da mãe. Agora, falando sobre odonto também, né? A gente falou um pouco no começo sobre os cuidados de higiene e tudo, mas assim, existem doenças na mãe que passam para a criança, né? A doutora falou, por exemplo, do HIV. Mas falando de dente mesmo, de odonto, saúde, cuidado bucal, se a mãe não tivesse cuidado, essa atenção, isso passa para o bebê? Pode trazer um risco para essa criança? A parte odontológica, algumas questões, como eu te falei, podem causar o parto prematuro, mas de passar para o bebê, não. O que a gente orienta muito é aquela mania que mãe tem de ficar beijando o bebê, de beijar na boca, de beijar... A flora bacteriana da mãe é completamente diferente de um bebê recém-nascido que está começando a ter anticorpos para várias questões. Então, esse contato direto de beijar a boquinha do bebê ou de beijar muito próximo, visita que chega em casa e quer ficar beijando o bebê ele ainda não tem anticorpo, ele não tem defesa. Então, às vezes, uma herpes que para alguém... mas nem apareceu ainda, tá uma feridinha. Isso num bebê é um problema muito sério. Pode trazer sérios problemas para uma criança pequena ou recém-nascida. Então, eu acho que o cuidado é mais nessa questão. E o cuidado com a saúde bucal da mãe na gestação e no puerpério, que às vezes ela está tão envolvida com o bebê, com a amamentação, que ela mesmo é a mãe que não toma banho direito, que não escova o dente direito. Então, esse acompanhamento no consultório também mais de perto. Então, assim, a mãe foi para o consultório para questão da amamentação, mas vamos dar uma olhadinha, vamos fazer uma limpeza, auxiliar essa mãe de alguma forma a manter a boca um pouco mais saudável nessa fase, né? A mãe chega ali para fazer só uma pega, você já faz um 360 nela, fala, senta aqui, porque vamos dar uma muitas olhada. vezes ela tá assim, aquele negócio, o bebê dormiu, o que você faz? Você dorme, você toma um banho, você escovar o dente, digamos que é uma das últimas coisas que a mãe vai lembrar. Então, eu acho importante essa atenção com a mãe nesse início, sabe? Acontece muito esse início da amamentação, que a mãe não tem tempo cronológico, né? Então, assim, a gente tem uma cultura assim, eu acordei e vou escovar o dente. Né? Mas quando foi o acordar dessa mãe? Ela acordou às vezes meia-noite, 1h30 da manhã, que horas começou o dia dela? Que hora começou o dia dela, né? E, de fato, às vezes a hora que ela vai levantar de manhã já é 10 horas da manhã, porque ela ficou a madrugada inteira. Então, perde um pouco da noção, né? De hábitos tempo. e depois do almoço você vai escovar o dente, mas às vezes ela nem almoçou. Exatamente. Trocou o almoço por descansar e dormir. Hoje, quais são, trazendo agora um pouco para a política pública, né? Quais são as políticas públicas que estão sendo levantadas, ou já está tudo certo, ou a gente precisa de mais coisas para esse incentivo à amamentação? Eu acho que a gente precisa de mais coisa, né? Nunca vai estar 100%, ainda mais quando a gente fala sobre amamentação, saúde da mulher e da criança. Eu acho que, em termos de políticas públicas, a gente tem que, primeiramente, pensar em licença maternidade digna. É uma das primeiras coisas que a gente tem que conversar sobre, porque se a gente não dá o tempo suficiente daquela mãe com o bebê, muita coisa pode desandar. Né? A gente está falando da amamentação, é uma delas. Criação de vínculo, desenvolvimento motor, neurológico, tudo isso. O vínculo com a mãe é o que o bebê tem de mais precioso nesse momento. Então, ele tem que ser valorizado, tentar ser mantido o máximo possível. E a licença maternidade é a porta para isso, né? Interessante isso da licença maternidade, porque há uma discussão falando sobre a licença paternidade também. Eu ia comentar são 5 dias. É muito pouco. O que o homem ajuda em 5 dias? Nada. Mas nada hoje assim, que os né? homens são mais participantes, né? Porque eu acho que o homem ele demora um pouco mais para entender o papel dele na situação. Então, acho que 5 dias ele está começando a se entender. E aí ele já tem que voltar. E assim, não é toda mãe que tem o suporte de ter uma avó, de ter uma sogra. Então, muitas vezes essa mãe vai se ver sozinha. E às vezes com 2 filhos. E aí? Entendeu? Então, eu acho que a licença paternidade deve ser tão discutida quanto a maternidade. Com certeza, com certeza. E acho que as empresas também devem apoiar a amamentação quando essa mulher retorna para o mercado, né? Então, quando ela retorna da licença, existe um tempo que ela deve ter diariamente, né? Ser tirado diariamente para se dedicar à amamentação. Caso essa mulher trabalhe muito longe, que é o caso de muitas hoje, trabalha muito longe de casa, pode ser feito a ordenha no serviço, mas que esse tempo seja mantido.
para que ela possa se dedicar a isso. Ordenhar mesmo, que seria a nossa primeira orientação em si, né, no retorno. Demanda tempo, demanda esforço, demanda psicológico. Precisa ter um preparo para fazer aquilo. Não é uma técnica fácil. Hoje a gente tem as bombas que ajudam, auxiliam bastante, mas... A mãe precisa de um espaço adequado também. A ordenha precisa ser muito higienizado, o ambiente precisa ser higienizado. Então, não dá para ela fazer na mesa do escritório. Exatamente. Esse apoio da empresa, eu acho que é primordial. Tanto em tempo quanto em espaço. Precisa construir isso, né? Pensando... Uma cultura sobre isso mesmo. É difícil a gente falar sobre isso porque é um tema muito delicado, né? As empresas que, de fato, colocam isso... Em prática, né? prática. Colocam isso na mesa como uma cultura. Mas nós precisamos incentivar isso o tempo todo. Né? Se você imaginar que uma mãe que tenha esse espaço, que tenha essa troca com a empresa, ela vai trabalhar muito mais tranquila. Sim. Porque ela tá aqui, mas a cabeça tá lá. Exatamente. E assim, o seio enche de leite. Então, ela vai ficar com dor se ela não conseguir ordenhar, se o neném não conseguir mamar. Então, assim, até para a produção daquela mãe dentro da empresa. Então, acho que tem que ser pensado nisso também, entendeu? Eu lembrei agora, você falando, minha esposa, ela produzia tanto leite que os meninos tinham demanda livre e a gente ainda fazia a doação para Santa Casa. Que é muito importante também. Que também é um tema, assim, que... Acho que a gente pode trazer um pouco, falar um pouco sobre isso também. Dessa importância. Se a mãe tem suficiente para o filho, para 2 filhos, e ainda sobra. Então, assim, tem muitas mães que estão ali hoje sofrendo, as crianças precisam desse leite. A importância dessa doação. O que vocês podem dizer a respeito disso? Com certeza, deve ser estimulada. Se existe produção para isso, né? A retirada do leite, hoje tem bancos que buscam até em casa, né? Que levam o potinho e depois buscam em casa. Então já é um ato de amor, assim. Isso já auxilia muito, porque muitos bebês vão precisar disso, né? No nascimento, na maternidade. Eu lembro, eles iam lá, levavam o frasco, né, de vidro. E peito é demanda, não é estoque, né? Então, eu acho que as mães não precisam também... As mães que produzem muito leite, aquele mito, né? Ai, não vou doar, porque senão vai faltar para o meu filho. Não é estoque, né? Uhum. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você estimula, mais leite você vai ter. A produção é por estímulo. Doutora Viviane, qual que é a sua mensagem principal para os pais sobre a importância da amamentação na saúde bucal e facial? Principal mensagem. Eu acho que a amamentação é um ato de amor, assim. Não é fácil, como a Nájila falou, mas eu acho que com apoio, com carinho, os benefícios para uma criança, não só bucais, mas a vedação labial para respiração, uma oclusão melhor, vai auxiliar na fala, no desenvolvimento neurológico da criança. Então, eu acho que com um pouquinho de amor, de instrução, eu acho que é possível, sabe? Com um apoio da família, da rede, eu acho que é super possível. Nós estamos à disposição no Centro de Prevenção para essa parte, para a mãe que precisar de auxílio. Às vezes sai da maternidade meio confusa, passa lá no centro, a gente está lá para isso, para ajudar, para disponibilizar toda a informação necessária nesse momento. Qual o conselho que vocês dariam juntas para uma mãe que está insegura sobre conseguir amamentar? Eu acho que o primeiro conselho é saber que não está sozinha. Então, se está se sentindo insegura, se não tem um apoio dentro de casa, mas quer fazer, busque apoio profissional, né? A gente se coloca à disposição para poder tanto orientar quanto acolher, né? Exato, e acolher. Eu acho que esse momento da amamentação, uma das palavras que a gente não pode esquecer é acolhimento. A mãe e o neném precisam de acolhimento. São 2 seres que estão aprendendo. E a gente pode ajudar nesse sentido. E além da experiência profissional, vocês são mães também, né? Eu acho que é um outro olhar. Eu brinco que a profissional que ela é mãe, quando ela lida com outra mãe, a empatia é diferente. Porque muitas vezes a gente se vê no sofrimento, no local daquela mãe. Então, é um olhar mais carinhoso, sabe? Então, acho que isso traz um pouco mais de empatia, né? Com certeza. Tem uma parte do nosso podcast que eu gosto de fazer de mitos e verdades. E essa é uma parte um pouco mais... Vocês podem ficar à vontade, pode falar assim, gente, isso aí é loucura das pessoas. E eu vou fazer algumas perguntas e eu queria que vocês falassem, é mito ou é verdade? Tá? Então, eu vou começar aqui. Existe leite fraco? Mito. Não existe. Amamentar deixa os dentes do bebê mais fortes?
mais fortes no sentido de desenvolvimento como um todo. Então, sim, digamos que sim. O uso da chupeta não interfere no desenvolvimento da face do bebê? Interfere. Interfere super no desenvolvimento, mas também não é, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Entre o dedo e a chupeta, por exemplo, a chupeta é muito melhor. É mais flexível. Tem e até para você resistência conseguir menor. tirar. Como que o dedo, ele tá ali. Passar pimenta no dedo. Aquela base com gosto ruim, É. né? Então, entre a chupeta e o dedo, por exemplo, a chupeta. Tomar líquidos específicos como cerveja preta aumenta a produção de leite? Meu Deus, não. Não, Desculpa pra pessoa totalmente- beber, né? Não, totalmente contraindicado, tá? Não, não pode. Inclusive, é contraindicada o uso de bebida alcoólica durante a amamentação, tá? E a amamentação previne cáries no bebê? A amamentação previne cáries, mas assim, a gente tem que lembrar que a partir do momento que a criança começa a introdução alimentar e ela tem a amamentação, é necessário o início da escovação, né? Então, assim, não pode contar, tipo assim, a criança está comendo, mas está mamando no peito, não precisa escovar. Não é isso, entendeu? O leite materno, ele não causa cárie, ele ajuda no fortalecimento, no desenvolvimento dos dentes, mas ele não é uma barreira contra, né, a formação e o início da cárie. Então, lembrar de nascer o dentinho, já procurar o odontopediatra, procurar a orientação de higiene que precisa ser iniciada nessa fase. Passar o leite no umbigo depois que nasce. É mito ou é verdade? É que ajuda a mito, cicatrização. Não, é mito, tá? O umbiguinho vai cicatrizar, o que precisa é paciência. O uso da moeda com a faixa também é mito, tá? E agora um último que é leite materno pro cabelo da criança ajuda a crescer ou não? Esse é antigo, hein? É uma coisa que não faz mal também, né? Mas assim, que ajuda não. Ajuda em nada, né? Não, isso é genético, o neném vai ter o cabelinho que for pra ele ter. É. Não tem muito o que fazer, não. Não o pessoal aí que tá com queda de Quer que cabelo. vai passar, vai começar... começa a vir um... Gente, é isso, nosso podcast. Quero agradecer vocês imensamente por essa contribuição, né, do conhecimento de vocês aqui no nosso podcast. E quero só deixar o espaço aberto agora para uma última mensagem de vocês. E aí, se vocês quiserem olhar para a câmera e falar direto para essa mãe que está nos assistindo, ou para esse pai também que está participando, uma mensagem que vocês podem deixar sobre a importância desse mês, que é o Agosto Dourado. Então, queria dizer para todas as mães, principalmente, pais, famílias, né? Às vezes não só mãe e pai, mas um familiar que tem essa situação do aleitamento dentro de casa, que procure ajuda profissional se for necessário, procure ter todo o apoio emocional, psicológico. Eu espero de coração que vocês tenham, para que tenha sucesso nessa fase. Eu queria dizer para as mães, principalmente nessa fase de começo de amamentação, que o acolhimento é importante. Então, o pai, o que você puder ajudar, ajude, busque informações também para como poder ajudar essa mãe. E existe uma luz no fim do túnel. A chance de dar certo a amamentação e de você nem lembrar da parte ruim é muito grande. Então, sinta-se acolhida e busque ajuda profissional. Eu acho que a ajuda, a informação, ela sempre vai melhorar a situação. Gente, é isso. Muito obrigado. E para quem não sabe, né, as duas doutoras que estão aqui, elas atendem no nosso centro de prevenção. Então, vocês têm a oportunidade de encontrá-las lá. Liga, faz o teu agendamento. A doutora Nájila é médica da família e comunidade, então vocês vão ter um acesso primário ali, pensando num tratamento, num cuidado. E a doutora Viviane é nossa odontopediatra e também tem um cuidado com pacientes especiais. Então, se você está nos assistindo, precisa desse apoio, precisa desse suporte nessas áreas, pode procurar as meninas lá, agende sua consulta e tem acesso ao que tem de melhor hoje na nossa rede, na Unisaúde, que é o Centro de Prevenção. Meninas, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, João. E esse é o nosso podcast, Vida e Saúde. Ficamos até a próxima. Tchau, tchau.